Olá! No vídeo de hoje, quero falar sobre um tema que muitas vezes nos desafia enquanto psicólogos, que é aquele paciente que resiste à psicoterapia. Aquele paciente que fica mais calado, aquele paciente que não quer falar sobre a perda. Eu digo que é um tema que eu sei que tem muito interesse, porque eu recebo com frequência esse tipo de pergunta quando eu abro, por exemplo, uma caixinha de perguntas lá no Instagram. O que eu faço com o paciente que não fala sobre a perda? O que eu faço com o paciente que não aborda as questões ali na sessão? E muitas vezes isso vai gerando aquela angústia, aquela ansiedade em nós profissionais. Muitas vezes é difícil sustentar o silêncio, né? Como é para você aí sustentar o silêncio naquela sessão? Muitas vezes o paciente vai chegar e vai ficar calado. Muitas vezes você vai começar a ficar ansioso, angustiado, você vai começar a fazer pergunta, o paciente é meio monossilábico, não entra na narrativa, não descreve, não narra mesmo, vai te responder sim, não, talvez, e você vai ficando inquieto naquele processo. Eu acho que isso aí gera diversas discussões, a gente vai para pensar inclusive em abordagem clínica na psicologia, como é que eu manejo o silêncio, que tipo de intervenção eu faço ou não faço. A gente sabe que tem abordagens que são mais diretivas, que propõem mais atividades, outras abordagens que não. Então, não é nessa discussão que eu vou entrar aqui, eu acho que não é a proposta. Aí teria que ser um vídeo para discutir cada abordagem e, enfim, né, gente, nem tenho essa competência para sair aqui aprofundando em cada abordagem clínica da psicologia, né? Não tenho essa competência. O foco é a gente pensar nesse desafio quando se fala do luto. Então, a ideia desse vídeo é que eu possa levantar aqui algumas questões, talvez eu traga inclusive mais questionamentos, mais inquietações para vocês do que soluções. E eu acho que é esse o papel mesmo, né? O meu papel aqui é fazer a gente refletir sobre o cuidado que a gente oferece. Então, o que faz uma pessoa resistir à psicoterapia? Eu acho que eu não vou nem trazer aqui a resistência no sentido eu não vou buscar psicoterapia. Porque aí a gente pode fazer, inclusive, uma descrição grande aqui. Ah, é porque eu não sou louco, eu não sou maluco, eu não tenho problema mental. Vamos lá, a gente avançou muito no respeito, eu acho, à psicoterapia, à nossa profissão, mas a gente ainda tem muita resistência, porque buscar psicoterapia é um sinal de vulnerabilidade, de fragilidade, e por que não falar de fraqueza, né? Porque eu não gosto muito desse termo, eu acho que tem algo muito pejorativo, mas a gente tem ainda essa ideia a nível cultural de que buscar ajuda, muitas vezes, fala sobre eu não dar conta, eu ser fraco. Então, a gente tem essa camada mais geral, e aí a gente pode até entrar em discussão sobre gênero, né? Porque as mulheres procuram mais psicoterapia do que homens. E a gente tem aí desafios nesse sentido. Mas quando a pessoa vai para a psicoterapia, se propõe a ir, seja por uma pressão ou um incentivo de familiares, seja por, não, eu quero tentar, eu não estou suportando essa dor, eu vou tentar. Quando a pessoa vai para a psicoterapia, não é simples. Vamos lá? Não é simples você chegar num lugar com uma pessoa estranha que você nunca viu na sua vida e você começar a falar de questões íntimas, pessoais, que tocam em dor, em vulnerabilidade, em fragilidade. Porque a gente não costuma ir para a psicoterapia para compartilhar as alegrias da vida. Se eu tô feliz, alegre, satisfeito com a vida que eu tô levando, normalmente eu não me movo a buscar um suporte terapêutico. Então, é um lugar, sim, muitas vezes desafiador. Como é que eu começo? O que que eu faço? E eu digo para vocês que esse nosso cuidado, ele deve iniciar desde o primeiro contato com essa pessoa. Quando a pessoa busca, manda uma mensagem. Eu recebo muito assim, não sei como é para vocês. Oi, queria saber como funciona a sua psicoterapia e o valor da sessão. Normalmente essa é a pergunta clássica. Eu recebo até no Instagram, muitas vezes direct mesmo, as pessoas perguntando. Então, se eu pego e respondo ali, não, o valor é tal. A sessão dura tanto tempo e é assim que funciona. Gente, é difícil, né? Desde esse primeiro contato, é importante que a gente vá
abrindo um espaço acolhedor para que essa pessoa, inclusive, entenda o que é o processo e desconstrua um pouquinho da resistência. Então, é um espaço que é seu, no seu tempo, no seu movimento. É um espaço para que você possa compreender melhor o que você está vivenciando, para que a gente possa construir juntos maneiras de enfrentar e de lidar com esse processo. Então, é importante que, de início, a gente possa tornar esse processo acolhedor. Se a pessoa está resistindo à psicoterapia, é porque ela sente alguma ameaça. Como é que eu posso minimizar essa sensação de ameaça? Porque é isso, se eu estou sendo ameaçado, eu ligo um sinal de alerta, eu me defendo. Então, a pessoa se protege. E ali não é para ser uma luta, na psicoterapia não é para eu lutar, não é para a pessoa levantar ali um escudo e eu vir atacar com a espada. Não é, tá? É para ter uma aliança terapêutica. Eu preciso mostrar a segurança que esse espaço oferece para que essa pessoa possa ter a sua dor cuidada. E isso a gente pode fazer de diversas formas, sendo desmistificando o que é a psicoterapia, mostrando como funciona, respeitando o limite que a pessoa coloca. Porque muitas vezes é isso, a pessoa inclusive vai começar a contar, vai começar a falar. Vou começar a falar, não, eu vim pra cá porque eu perdi o meu pai, tá muito difícil pra mim, eu preciso de ajuda. E ela começa a falar de como tá a sua vida e você quer buscar, que isso é muito comum no suporte à luta, você quer saber sobre a morte. E você pergunta sobre a morte e a pessoa se defende. E você insiste, porque você entende que no suporte ao luto, o contexto da perda, né? O meu trabalho é lidar com a perda e você insiste na perda. E muitas vezes não é. Se a pessoa coloca um limite, uma barreira, olha, mudei de assunto, desconversei, comecei a falar sobre outras coisas, talvez ela esteja te mostrando que falar sobre o contexto da perda é uma área muito delicada e que ela ainda não está preparada para lidar. E aí, não dá para aprofundar nisso aqui, mas eu posso trazer em outros vídeos, inclusive se for de interesse de vocês, coloca aqui nos comentários, me conta, né, como é que tem sido esses conteúdos e o que vocês gostariam de saber mais sobre o suporte ao luto. Mas abordar o contexto da perda, gente, o contexto da morte, o relato da morte em si, muitas vezes é retraumatizar o paciente. Muitas vezes a gente está falando ali de elementos mesmo traumáticos que vão despertar uma série de reações, inclusive físicas, e que nem sempre o paciente vai estar preparado e nem sempre vai ser benéfico para ele falar sobre isso. Então a gente precisa também ter um pouco da sensibilidade, do timing adequado, sabe? É adequado falar sobre isso. Eu não tenho porque é psicoterapia do luto. Eu nem gosto desse termo, né? É uma psicoterapia com a pessoa enlutada. Mas porque a psicoterapia do luto, eu preciso aqui falar da morte, da perda, e essa pessoa precisa elaborar, e essa pessoa precisa superar isso. Não é. Eu preciso criar um espaço seguro para que ela possa me dizer o que ela precisa. Qual é o caminho desse cuidado? Eu sempre falo que a base do suporte é a avaliação clínica. Não adianta eu ficar pensando em intervenções se eu não souber claramente e em profundidade a avaliação clínica, o que essa pessoa precisa. Então, na avaliação clínica, isso vai me direcionar. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo, a pessoa resiste a falar sobre o contexto da morte. Eu entendo que aí tem um desafio, eu fico atenta a isso. Mas eu não vou forçar, nos primeiros atendimentos, essa pessoa a falar sobre isso. Se eu percebo que ela está colocando uma barreira, se eu percebo que ela levantou seu escudo, eu preciso entender que defesa é essa, por que ela está resistindo. Por que é difícil para ela falar sobre isso? E aí eu posso ir por outros caminhos. Tá, então me conta sobre você, né? Me conta o que te traz aqui, me conta como está sendo a sua vida. Talvez para ela seja um caminho mais fácil de poder falar sobre si mesma. Às vezes a gente pede para falar sobre a pessoa que morreu, mas não precisa necessariamente falar do contexto da morte. Aqui eu estou trazendo um exemplo de resistência, tá? Para ficar um pouco mais claro. Mas muitas vezes a pessoa
ela vai resistir falar sobre isso. O que a gente precisa se atentar? Eu acho que aí tem alguns elementos importantes. O primeiro é, ela resiste ao quê, como e por quê. Então, nesse exemplo, ela resiste a entrar no contexto da morte. Ela não consegue falar sobre a morte. Como ela se defende? Ela desconversa, ela silencia, ela chora, ela pede para terminar a sessão, ela desmarca a sessão seguinte, porque acontece. Como é que ela manifesta essa defesa? E aí eu vou tentar entender por quê. Então eu levantei, por exemplo, uma hipótese. Foi uma morte violenta, por exemplo. Foi uma morte com elementos traumáticos. E isso gera muita insegurança e ansiedade, porque eu não sei manejar. Então eu preciso compreender que resistência é essa, para poder ajudar essa pessoa a ir trabalhando e ir elaborando essas questões. E aí tem vários caminhos, mas sempre a base é você conseguir construir um espaço seguro, acolhedor, sem julgamento. Por isso que eu digo que a relação terapêutica é tão importante, quanto que você precisa se conectar com a dor do outro, para que você possa ter a sensibilidade de perceber essas nuances e assim construir esse caminho. Lembrando que o luto é sempre sobre um enlutado. E aí tem outros aspectos, a gente não fala só da perda e do luto. É entender quem é essa pessoa, como ela lida com situações de crise, como ela lida com as emoções. É aquela pessoa que expressa, é aquela pessoa que é mais reservada, é uma pessoa que consegue buscar ajuda, é uma pessoa que não consegue buscar ajuda. Então, eu preciso entender quem é esse paciente que está aqui na minha frente. A teoria do apego nos ajuda muito a compreender quando fala dos padrões de funcionamento. Como a pessoa se vê, como a pessoa vê o outro, como a pessoa vê o mundo ao seu redor. E isso pode também ajudar um pouquinho a entender essa resistência, tá? Mas são muitos caminhos, são muitas possibilidades. Mas eu acredito que nesse vídeo eu tenha levantado as questões mais importantes, tá? Me diga aqui se fez sentido para você e o que você gostaria que eu aprofundasse nos próximos vídeos. Até a próxima!